No grupo você está ouvindo? Você está ouvindo o grupo? Pergunta se está ouvindo direitinho. Tá saindo. Vamos lá, questão 9. Nona questão. Questão 9 diz o seguinte. Em uma cidade... antes de continuar a questão 9, rapidinho. A colega percebeu um erro meu aqui na questão, a questão 7, tá bom? Pessoal, na questão 7, no finalzinho ela diz assim, a questão, ó. Qual o número de partes que será obtido do rolo com maior comprimento? Eu calculei a quantidade de partes de todos os dois rolos ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Lá tinha 180 dividido por 60, que deu 3, certo? E tinha 300 dividido por 60, que deu 5. Como eu li, como era os dois juntos, eu somei. Na verdade, a resposta vai ser o item 5. Porque ela perguntou assim na questão, ó. O número de partes que será obtido do rolo com o maior comprimento. Que é o maior? 300. Dividido por 60, 5. Então, na 7, o item correto é a letra C, tá bom? 7, a letra C. 9, vamos lá, questão 9. 9 diz o seguinte, ó. Em uma cidade, 240 guardas municipais e 180 bombeiros civis precisam fazer um curso de salvamento de pessoas em locais precários. Então, ó, o total serão 240 guardas e 180 bombeiros civis, certo? Portanto, todos os profissionais serão divididos em equipes contendo guardas e bombeiros, de modo que todas as equipes tenham o mesmo número de guardas e o mesmo número de bombeiros. A pergunta é assim, qual o valor máximo de equipes que podem se formar para realizar esse curso? Olha o detalhe. A questão diz que ela quer o máximo de equipes, não é assim? Primeiro, os valores, tem aqui os valores, é 240 e 180, confere. E os itens, o item é quanto? 48. O item B? O item C? O D? E o item E? Então, de cara, eu tenho, ó, valores maiores, respostas o quê? Menores. MMC ou MDC? MDC. Agora, outro detalhe. Aqui eu vou ter o seguinte, ó, 240 e 180. Quando eu faço a fatoração, aqui são guardas e aqui são o quê? Bombeiros. Quando eu achar aqui a resposta, eu não vou achar a quantidade de equipes. Eu vou achar o quê? A quantidade de pessoas por equipe. Tá claro? Entendam. Aqui não é pessoas? A resposta vai ser o quê? Pessoas. Se aqui fosse equipes, a resposta é do quê? Equipe. Tá bom? Então entenda. Se aqui eu falo de pessoas, a minha resposta é sobre pessoas. Então ele diz o seguinte, ó. Primeiro, se é MDC, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a fatoração. Fatorando isso aqui vai dar o seguinte, ó. Dá por 2, confere. 120 e 90. Circula o 2? Sim, porque é dividir os dois ao mesmo tempo. Continuando, dá por 2 de novo, que dá quanto? 60 e 45. Circula? Circula, porque dividiu todos os dois ao mesmo tempo. Dá por 2 de novo, ó. Dá por 2, 60? Dá quanto? 30. Esse dá por 2? Não. Então, vou repetir o 45. Vou repetir o 45. Circula? Não, porque não dividiu quem? O 45. Dá por 2 de novo aqui? Que dá quanto? 15. E aqui, 45. Vou repetir, 45. Dá por 2? Não. Dá por quanto agora? Por 3. Esse aqui por 3 vai dar quanto aqui, ó? Aqui 5 e aqui 15. Círculo 3? Circula. Por quê? Porque dividiu todos ao mesmo tempo. Próximo. Dá por 5? Dá por 3 ainda, não dá? Dá por 3 de novo, que dá quanto aqui, ó? Repete o 5 e aqui dá 5. Circula esse 3?
Não. E aqui dá por 5, que dá quanto? 1 e 1. Circula o 5. E agora nós temos o quê? A quantidade aqui de quê? De pessoas por equipe, não é assim? Então vamos lá, ó. 5 vezes 2, 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30, vezes 2. Aqui nós achamos a quantidade de pessoas por equipe, confere? Então aqui, ó, 60 pessoas por equipe. Se a questão perguntasse quantas equipes iam ter, nós íamos pegar a quantidade de guardas, dividir por 60, que dava 4. A quantidade de bombeiros civis, dividir por 60, que dava quanto? 3. Nós teríamos ao todo quantas equipes? 7. Só que, perguntasse a questão, ó, qual é o máximo de equipes? Detalhe, a questão errou no enunciado, sim ou não? Errou. Por quê? A questão era perguntar assim, ó, qual a quantidade de pessoas por equipe? Aqui, ó, 60. Ela perguntou o quê? A quantidade de equipes. Então, aqui no caso, nós achamos o item correto quem é? D. Só que a pergunta na questão era para ser assim, ó, qual a quantidade de pessoas por equipe? Seria quanto? 60. E se fosse qual a quantidade de equipes? Ó, de guardas, 240 dividido por 60? 4. 4 equipes de guarda. E de bombeiro civil dá quanto? 3. Seria então 4 equipes de guarda e 3 de bombeiro civil. Seria 7. Tá bom? Então, nesse caso, vamos marcar como correto entender, mas sabendo que a questão errou no enunciado. Tá bom? Questão 9, item D. Repetir a questão. Repetir? Essa daí? Tá ouvindo, Mariana? Foi a Lana? Ah. Bom, rapidinho, ó. Pode ir copiando que eu vou repetir a questão, tá bom? Repetindo, ó. A questão diz o seguinte, que a cidade tem guardas municipais e bombeiros. Tá aqui as quantidades. E a questão fala que ela vai ser necessário dividir essas pessoas no mesmo quantitativo de equipes, de pessoas por equipe. Então, no caso, eu vou fazer o quê? Se eu tenho aqui que o valor é 240 e 180, então, com toda certeza, e os meus dados, os meus itens da questão são valores menores, então a questão vai falar de quê? De MDC. Por que MDC? Porque quando eu tenho valores maiores e os itens com valores menores, eu vou estar falando de MDC, máximo divisor comum. Ótimo. Então, vamos fazer aqui a fatoração, ó. Dá por 2, que dá quanto? 120 e 90. Circula por quê? Porque esse dividiu os dois ao mesmo tempo. Dá por 2, que dá 60 e 45. Dividiu os dois? Dividiu, circula. E daí vai continuando, Lana. Vai dividindo. Sempre que for possível. No caso aqui, esse 2, eu não circulei. Por quê? Porque só dividiu por 60 e o 30. Não dividiu 45. Tá bom? E o 3 vai dividir tanto o 15 quanto o 45. Então, circula. E o 5 no final também, da mesma forma. Quando a questão pede MDC, nós multiplicaremos quem? Todos que foram circulados. Se fosse MMC, era o quê? Multiplicaria todos eles. Todos eles. Beleza? Seria, ó, 5 vezes 3, 15, 45, 90, 180, 360, 720. MMC seria quanto? 720. Tá, beleza? Questão 10. Pode copiar. A 10ª. 10ª questão. Esse aqui dividiu os dois, 5. Ó. O resultado aqui do final nós vamos parar no 1, tá bom? Entenda, olha aqui, ó. Se eu puxar para cá, ó, esse foi para esse, ó, não foi? Esse foi para esse, confere? Esse para esse, confere? Ó, cada um com o seu parzinho aqui, ó. Cada um com o seu par. Esse 5 aqui dividiu por 5? 1. Esse dividiu por 5? 1. Então, se esse dividir os dois ao mesmo tempo, circula.
Tá bom? Circula. Aqui circulou? Não, porque aqui dividiu quem? É só o 60, não dividiu o 45. Beleza? 10ª questão, podemos? Sim ou não? Questão 10. Questão 10 diz o seguinte, ó. Vamos lá. Na rodovia BR-101, em Abreu e Lima, Pernambuco, há 3 semáforos. Olha, pessoal, antes de continuar a questão, sempre que a banca falar há 3 semáforos que vão ligar de 3 em 3 minutos, de 4 em 4 minutos, de 10 em 10 minutos, ou disser assim, ó, na cidade de Crateús tem 2 linhas aéreas de avião que saem, um avião sai de 30 em 30 minutos, o outro de 20 em 20 minutos. Sempre que falar de 30 em 30, 20 em 20, qualquer seja a unidade que ela falar a questão, o assunto será MMC. Sempre que falar nesse valorzinho aí, nessa situação de 30 em 30, 10 em 10, sempre que falar disso, o assunto será o quê? MMC. Tá claro? Então ela fala assim, ó, na questão 10, ó. Na rodovia BR-101, em Abreu e Lima, Pernambuco, há três semáforos em um cruzamento, certo? O primeiro fica vermelho a cada 3 minutos, não é isso? O segundo fica vermelho a cada 4 minutos e o terceiro a cada 5. Confere sim ou não? Quer dizer o quê? O primeiro fica a cada 3 minutos. O segundo e o terceiro, o segundo fica a cada 4 minutos e o terceiro a cada 5 minutos. Concordo comigo que eu posso dizer assim, ó, se é a cada 3 minutos, então é de 3 em 3. Confere? Se é a cada 4, então de 4 em 4. Se a questão me traz assim, com certeza vai ser o quê? MMC. De quem? 3, 4 e 5. Tá bom? Vamos lá, ó. 3, 4 e 5. MMC. Dá por 2? Dá. Que dá 3. O 4 dá 2 e dá 5. Confere? Dá por 2 de novo? Detalhe que eu não tenho preocupação em circular ou não se for MMC. A preocupação se for MDC. Tá bom? Então, ó, dá por 2 que dá 3, 1 e 5. Dá por 2 de novo? Não, por 2 não dá mais, não é isso? Dá por quem? Por 3, que dá 1, 1 e 5. E dá por 5, que dá 1, 1 e 1. MMC multiplica quem? Multiplica todos, não é assim? Então vamos lá, ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 15 vezes 2, aliás, 30. Vezes 2, 60 o quê? Minutos. Aí ela fala o seguinte, a questão, ó. Considerando que os 3 semáforos ficaram vermelhos ao mesmo tempo, que horas? Às 12 horas. Então quer dizer o quê? Às 12 horas em ponto, não é isso? Às 12 horas, os 3 ficaram o quê? Vermelho. Esse valor aqui é para dizer que eles ficaram vermelhos juntos de novo de quanto tempo? 30 minutos. Que é a mesma coisa que quantas horas? 1 hora. Então, se ficaram vermelhos às 12 horas, 12 e mais 1 hora, 13. Então, eles só ficarão os 3 vermelhos juntos de quanto tempo? De 1 em 1 hora. Isso não quer dizer que ele fica vermelho sozinho, não. Fica sozinho. O que ele quer dizer é que os 3 juntos, só vão estar vermelhinho lá que horas? De 1 em 1 hora. Se ficaram às 12, 12 mais 1, 13. Então vai ficar exatamente 13 horas. Item correto? Letra A. Faça a questão? Fácil, tranquilo.
Se fosse 70, era cada 1h10. Então, só ficaria o quê? Só ficaria às 13h10. Se fosse 80, era quanto? 1h20. Então, era o quê? Não. Vai somar aqui, ó. Esse valor aqui é para a gente entender. Pronto, a quantidade de tempo que demora para os três ficarem acesos juntos. Esse tempo aqui é o tempo que demora para quê? Para os três acenderem juntos ao mesmo tempo. Entenda, o semáforo 1, ele ligou outras vezes. O 2 também, o 3 também. Agora, os três juntos é a cada hora em hora. De uma em uma hora. Beleza? Questão 11. Podemos? Ó, vou marcar aqui 3 minutinhos, tá bom? Para fazer a questão 11. Resolva a questão 11 aí, 3 minutinhos. Que aí eu espero para a gente corrigir. Cleis? Oi. Eu não entendi essa parte depois dos 60 minutos. Que chegou Pronto. nos 12. Pronto, perfeito. Quem está falando? A Micaele. Ah, Micaele. Vamos lá, Micaele. Entenda o seguinte, ó. Entenda o seguinte. A questão disse que os três semáforos foram abertos no vermelho juntos às 12 horas, Micaele, ó. 12 horas, tá bom? Aqui, ó. 12 horas. Quando eu faço esse cálculo aqui do MMC, eu descubro um valor, certo? E esse valor aqui é a indicação do tempo, ó, do tempo que eles vão demorar para que os três fiquem vermelhos de novo juntos. O semáforo 1 fica de 3 em 3 minutos. O 2 de 4 em 4 minutos. E o 3 de 5 em 5. Então, os três juntos só ficarão vermelhos em quanto tempo? 60. Porque calculando o MMC deu quanto? Deu 60. Até aí, tranquilo? Sim. Pronto. Se ele disse que é 60, esse valor aqui em minutos, Micaele, ele corresponde a quantas horas? 60 minutos corresponde a exatamente uma hora, sim ou não? Se isso é uma hora, ele diz o quê? Que os três só serão acesos juntos, que hora? De uma em uma hora. Se eles foram acesos 12 horas do dia, então quando eu somar mais uma hora, 12 mais uma, 13, ó. 2 e mais 1, 13. Quer dizer o quê? Eles irão acender novamente, todos eles juntos, que horas? Às 13 horas. E de novo, que horas? Às 14. E depois às 15. Quer dizer o quê? Que de hora em hora serão acesos eles os três juntos. Ficou claro agora? Sim, agora eu entendi. Show, perfeito. Podemos para 11? Deu conta a questão 11? Mais 2 minutinhos, tá bom? Pode concluir. Deu certo? Pode concluir, mais 2 minutinhos, eu espero. Deu certo? Vamos lá. Diz assim, ó. Em uma escola do ensino fundamental, aliás, 11, né? Uma farmacêutica, vai ser uma farmácia, né? Um farmacêutico recebeu novos medicamentos anti-inflamatórios e antialérgicos, pois não havia mais medicamentos desse tipo na farmácia municipal. Ponto. Ela deseja organizá-los em um instante, colocando a mesma quantidade de cada tipo de medicamento por prateleira. Gleice, a questão não deixou bem claro se é MMC ou MDC. Vamos lá. Quem são os dados da questão, os valores? 195 e 130, confere? E as respostas? Maiores ou menores?
menores. Então, de cara, qual é o assunto? MDC. Ficou claro? Show. Então, ó, o valor aí que tem é 130 e 195. Vamos para o MDC. Lá, MDC. Vai ficar o seguinte, ó. MDC. A pergunta, ó. Claro, aí aqui nós teremos, ó, 195 caixas de anti-inflamatório, não é isso, ó? Inflamatório. E 130 caixas de antialérgicos. Alérgicos, certo? A pergunta é assim, ó. O número de caixas por prateleira que a farmacêutica deverá dispor será. Nesse caso, ela quer o quê? O número de caixas. Se fosse o número de prateleiras, a gente tinha que observar primeiro, achar as caixas, depois de dividir cada valor para achar as prateleiras. Então, atenta para o que a questão perguntou. Ela disse assim, ó, qual é o número de caixas? Isso aqui é o quê? Aqui não é caixa? Aqui não é caixa? Então, a nossa resposta aqui embaixo será o quê? Caixa. Então, já é o que ele quer. Se fosse o número de prateleiras, nós ainda pegaríamos a quantidade de caixas de antialérgico e dividir pela resposta aqui embaixo. Para achar o quê? A prateleira que teria... Quantas prateleiras teriam antialérgico? Depois, as de anti-inflamatório, dividir por quem? Pelo valor aqui embaixo. Tá bom? Dá por 2 aqui. Dá quanto aqui, ó? 65. E aqui, 195. Não divide, confere? Não divide. Se não divide, então circula esse 2? Não. Por que não? Porque não dividiu os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Dá por 2 de novo, não, né? Dá por 3. 1 e mais 9. 10 e mais 5. 15. O 15 dá por 3? Dá. Agora, se você fez aqui por 5, lá no final ia achar o 3. Mesma coisa. Não faz diferença. O padrão é a gente fazer o quê? É só para a gente ir organizando na ordem. Não é obrigado. Não é obrigado, tá bom? Se fosse aqui por 5, lá no finalzinho aqui acharia o 3. Tinha que ser por 3, certo? Mas vamos lá. Por 3, ó. Aqui não dá por 3, então repete o meio, 5. Confere. Esse aqui por 3 dá quanto? Ó? 195 dividido por 3. 19 dividido por 3 dá quanto? 6. 6 vezes 3, 18. Para cá falta 1. Baixa o 5. 15 dividido por 3. 5 vezes 3, 15. Para 15, 0. Então dá 65. Circula aqui? Não. Porque só dividiu quem? O 95. Não dividiu o outro. E agora dá por quanto? Por 5. 65 dividido por 5. Dá mais. 13. 13. 13. 13. E aqui? 13. Circula? Circula por quê? Porque dividiu todos ao mesmo tempo. E o 13 é primo? Vai dar por quem? Pelo próprio 13. Por 13, ó. 13 por 13. 1. 13 por 13. 1. Circula aqui? Sim ou não? Circula porque dividiu quem? Os dois ao mesmo tempo. E se a questão falou de MDC, nós vamos multiplicar quem? Os valores que foram circulados. 13 vezes 5. 65. Item correto? Letra D. 11D. Se a questão perguntasse para nós quantas prateleiras seriam, ó. Quantas prateleiras? A gente ia fazer o quê? Ia pegar 130 por 65. Confere. Ia pegar 195 por 65. Aqui daria 2 e aqui 3. Então, teríamos ao todo 5 prateleiras. A questão não perguntou isso. Confere. Perguntou quem? A quantidade de caixas. Somente isso. Item correto, letra D. Tá bom? Tem que estar ao que ela... Justamente. Porque não é só fazer o cálculo em si. É atentar ao que a questão pergunta. Se ela pedir a quantidade de caixas... Entenda, ó. Aqui não era caixa? A resposta é caixa. Se aqui fosse prateleira, aqui era o quê? Prateleira. E daí por diante. Tá claro? Quantas caixas só de antialérgico? Muito bem. Pegaria só o antialérgico, dividir por quem? 65. Quantas caixas seriam? 2. Depende do comando da questão. Isso mesmo. Isso mesmo. Questão 11 respondida.
Vamos para 12. Resolvam a 12. 3 minutinhos também, ó. Dá tempo. Resposta da 12, tá dando certo? Vai. Deu quanto a 12? Deu tempo? Vamos lá? Diz assim, ó, 12. Uma escola de ensino fundamental tem 3 turmas de nono ano, compostas por 20 alunos, 24 e 28 alunos. Luciano, pegando o gancho que você falou, imagine se o dado fosse assim, ó, o nono ano A, o nono ano B e o nono C. Só um exemplo. Então aqui ele diz o seguinte, ó, continua a questão, né, ó. No final do ano, será realizada uma gincana entre as 3 turmas, de modo que todos os estudantes participem. As equipes devem conter a mesma quantidade de estudantes e pertencer à mesma turma. Quer dizer o quê? Quem for do nono A não pode ir para o nono B e vice-versa. Confere? Quantas equipes poderão ser formadas? Olha o detalhe. Aqui são pessoas. Confere? Então, quando eu vou calcular isso aqui, nós já descobrimos o quê? Se os valores são maiores do que as opções, com certeza qual é o assunto? MDC.
E ele falou de quê? De quantidade de pessoas exatas, maior possível. Se fala também de maior possível é MDC, máximo divisor comum. Então, no caso aqui eu tenho o seguinte, ó. Dá por 2 aqui, que dá quanto? 10, ó. Aqui, 12 e esse, 14. Circula aqui. Circula porque dividir os 3 ao mesmo tempo. Os 3. Dá por 2. 10 dividido por 2. 5. 12 dividido por 2. 6. 14 dividido por 2. 7. Circula aqui. Circula porque dividiu quem? Todos ao mesmo tempo. E agora? Dá por 2 de novo. Repete o 5 que não dá por 2. 6 dividido por 2. 3. 7 por 2. 7. Não divide. Circula? Não. Dá por quanto agora? Os 3 aqui são primos, não são? Só vai dar por eles mesmo. O 3 dá por 3, que dá 1. Repete o 7 e o 5. O 5 dá por 5, que dá 1 e repete o 7. E o 7 dá por 7, que dá 1 e 1. Nesse caso aqui, o MMC multiplicaria tudo. O MDC apenas que foram que circulados. Então, no caso aqui, ó, o MDC vai ser igual a 2 vezes 2. Quer dizer o quê? Que cada equipe vai conter o quê? 4 pessoas. Se o meu dado da questão lá em cima, ó, é pessoas, então a resposta aqui é o quê? Pessoas. Mas a questão não perguntou isso. Perguntou o quê? Quantas equipes? Imagine que se fosse só assim, ó, quantas equipes do nono A? Ou quantos do nono B? Então eu tinha que fazer aqui separado, isso aqui, separado. Se não tivesse, você poderia somar todos eles ao mesmo tempo e dividir por quanto? Por 4. Acharia tudo já, de uma vez só. Mas por precaução, vamos por partes, ó. Nono A, 20 dividido por 4 dá quanto? Então 5 equipes do nono A, beleza? Nono B, 24 dividido por 4, 6. 6 do nono B, confere? E nono C, 28 dividido por 4, 7. 7 do nono C. Total de equipes, 7 e mais 6, 13 e mais 5, 18. 18 equipes diferentes. Item correto? Letra D. 12D. Faça uma 13 em menos tempo ainda. Pode copiar e fazer a 13, dá para fazer em menos tempo. Isso. Não. Não, porque ó, sempre que a questão falar de número máximo, você vai pensar o quê? Máximo divisor comum, MDC. Se falar de maior, certo? Se falar de quantidades iguais. Quando fala quantidades iguais, refere a quê? Refere-se a MDC. MDC. Só que o macete mais prático é aquele de quê? Os valores, né? Só ter cuidado, Glauciane, porque eu já vi uma questão que esse macete aí, ele funcionava, só que tinha uma pegadinha. Qual era a pegadinha? Na questão, os valores estavam em horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E nas opções estavam em minutos. Então, às vezes, eu estou saindo de valores menores para maiores. Nesse caso, não era. Lá em horas, eu tinha que entender o quê? Que lá estava o valor em horas, estava maior do que a opção. Por exemplo, tivesse assim, ó, 2 horas, 3 horas e 4 horas. E as opções fossem aqui, ó, A, 20 minutos, B, 30 minutos, C, 40 minutos e D, 10 minutos. Por mais que aqui fosse menor, só que aqui está em horas, não está? Aqui, se fosse colocar tudo na mesma medida, aqui era quantos minutos? 120. Aqui, 360, 480. Então, eu teria aqui valores maiores e aqui menores. Continuava com sendo MDC.
Só ter esse cuidado para essas pegadinhas da banca, tá bom? Mas no mais, se o valor das opções é menor do que os dados, MDC. Sempre, sempre, sempre. A gente às vezes acha isso aí, quando vê uma questão assim, cara, isso aqui é chato. Mas os macetes vão clareando. Claro, a gente vê a regra, como é que funciona a regra, e depois vai para as dicas. A 13 deu certo? Deu. Foi, Léo? Deu, Mariana? Treze. 13,60? Segura, sustenta. Letra A. 13 diz o seguinte, vamos lá. Ó. Uma fazenda tem quantos bezerros? 15 bezerros, não é isso? 15 bezerros. O que mais? 30 vacas e 60 bois. E o dono quer organizá-lo em grupos, distribuindo igualmente cada um deles. Ó, primeiro falou iguais, MDC. Segundo, qual o máximo? Falou máximo, corrobora com MDC. Sempre que falar iguais, máximo, MDC. Ou qual é ainda um macete melhor? Ó, eu tenho aí, ó, 15, 30 e 60. Se as opções aqui embaixo fosse quantidade de animais, a gente vai observar isso aí. Só que não é, vai ser o quê? Grupos. Então aqui eu vou calcular o quê? O valor que eu vou achar o quê? Os animais. E a questão pediu o quê? Grupos. É diferente nesse caso aí. É? Então vamos lá. Ó. Pronto. Então no caso aí ele diz o seguinte, ó. Qual é o número máximo de grupos possíveis de serem formados com quantidades iguais de cada animal? Então entenda. Nós vamos ter aqui, ó, 15, 30 e 60. Dá por 2? Dá por 2 aqui, ó. Que dá quanto aqui? 15. Aqui 15 e aqui 30. Circula esse 2? Não, por que não? Não dividiu 15. Dá por 2 de novo, que dá aqui, ó, 15, 15 e 15. Circula? Não. Dá por 3, que dá quanto? 5, 5 e 5. Circula? Circula, porque dividiu quem? Todos ao mesmo tempo. E dá por 5, que dá 1, 1 e 1. Circula? Circula. Então a quantidade de bois ou de animais em cada grupo é quanto? 15, que é o MDC. Então eu vou ter aqui, ó, MDC, máximo divisor comum, 3 vezes 5, 15. Quer dizer o quê? Que em cada grupo vai ter quantos animais? 15. A pergunta foi o quê? Qual o número máximo de grupos? Grupos. A questão era essa, o resultado da questão? Pronto, agora vamos ver o seguinte, ó. Aqui achamos o quê? A quantidade de animais por grupo, não foi não? Sim ou não? Então, a questão errou de novo, ó. Ela perguntou o que aí? Ela perguntou a quantidade de grupos, não foi? Entendam, ó. Aqui os meus dados, aqui é bezerro, aqui é vaca e aqui é boi. Então, a resposta aqui era para ser o quê? Bezerro, vaca e boi. Sim ou não? Ou animal, não era não? Então, eu achei aqui quanto? 15, que é a quantidade de animais. Só que cada grupo vai ter quantos animais? 15. Quando eu divido cada um desses aqui por a quantidade de animais de grupo, eu encontro quem? A quantidade de grupos. De bezerros, ó. Bezerros são quantos grupos? É 15 bezerros que tem, não é isso? Quanto é por grupo? 15. 15 por 15. Então vai ter um grupo apenas de bezerro. De vacas são quantos animais? 30. Então, ó, vacas, 30 sobre 15. Dá quantos grupos? 2. 2 grupos de vacas. E boi? São quantos bois? 60. Dividido por quanto? 15. Dá quanto?
4 grupos. Então, o item correto era para ser quanto? Era para ser 7. Veja que até as bancas costumam errar direto, por detalhe. No caso, se a questão pedisse, se ela pedisse a quantidade de animais por grupo, se ela pedisse a quantidade de animais por grupo, resposta 15. Mas como ela pediu a quantidade de grupos, 4 grupos de bois, 2 grupos de vaca e 1 grupo de bezerro. 4 e 2, 6, 6 e 1, 7. Total, 7 grupos. Justamente. Aí eu achei que deveria pegar o 15 e dividir lá pelo 15, que daria um bezerro em cada grupo. Entendeu? Ou seja, teria 2 vacas em cada grupo e teria 4 bois em cada grupo, com um bezerro, 2 vacas e 4 bois. Aí formaria os 15 grupos. Vamos lá. Qual é o máximo de grupos possíveis de serem formados com quantidades iguais de cada animal? É isso? Realmente, nesse caso aí, pensando dessa forma, por exemplo, ó, de cada bezerro, o grupo. Então, se fosse pensar assim, Léo, cada grupo ia ter quantos animais? Um bezerro, 2 vacas e 4 bois. Se fosse pensar dessa forma aí. A questão caberia esse questionamento, esse recurso. Por quê? Pensando assim, eu teria cada grupo, um bezerro. No mesmo grupo, 2 vacas. No mesmo grupo, 4 bois. Então, eu teria um grupo com 7 animais. 7 animais. 4 bois, 2 vacas e um bezerro. Então, aí sim eu teria isso aí, ó. Só que não seria quantos grupos aqui? 7 grupos. 7 animais. Com 15 grupos, com cada um com 7. Né? E não foi isso, a questão deixou essa dúvida aí. Porque, ó, entendo, se os meus dados são bezerro, vaca e boi, ou seja, animal, então a minha resposta é o quê? Animal. Se aqui fosse grupos, aqui era o quê? Grupos. E daí por diante. Beleza? Basicamente é isso. Mas caberia mesmo aí, viu? Dupla interpretação nesse caso aí. Vou colocar assim, ó. Seria o 15, D. Seria 15. Por quê, Patrícia? Ó, eu teria assim, ó. Em cada grupo, para ser igual a quantidade, um bezerro, ó, 2 vacas e 4 bois. 4 bois. Por que para ser igual? Porque aqui eu tenho 4 grupos, aqui 2, aqui 1. Pensando assim, cada grupo teria exatamente 7 animais. Mas a questão não falou isso. O que a questão falou aqui? A quantidade de animais por grupo é o MDC. E quem é o MDC? 15. A questão só perdeu nesse detalhezinho aí, tá bom? Trocou um pouquinho. Então, basicamente, o correto aqui seria quem? Seria 15. Aliás, seria 7. E não tem valor 7 aí. Não tem valor 7. É a quantidade de animais que vai estar, no geral. Por exemplo, assim, ó. Quantos bezerros tem aqui? 15. Aqui quantas vacas? 30. Aqui quantos bois? 60. Quando eu faço o MDC, eu encontro que a quantidade de animais por grupo. Então eu vou ter o quê? O correto é assim, eu vou ter um grupo de bezerros com quantos bezerros? 15. Quantos grupos de 15 de vacas? 2. Quantos de 15 de boi? 4. Então, aqui é a quantidade de animal por grupo. Aqui está tudo correto. A banca que se perdeu na hora de perguntar a questão. Somente isso. Ela trocou a pergunta da questão. No mais... Foi. No básico do básico foi isso. Tá bom? Basicamente isso. Questão 14. Podemos? 14. Para apagar o quadro? Ó, eu vou fazer a 17, tá bom? Vocês copiam aí. Ó, 17, ó. A decomposição de um número natural em fatores primos, conhecida como fatoração, é um processo pelo qual todo número natural, exceto o 1, pode ser representado como um produto de fatores primos. Por exemplo, o número 30 pode ser decomposto em 2 vezes 3 vezes 5, onde cada um desses elementos, desses números, é um fator primo. Certo ou errado?
Certinho. Essa questão foi de concurso de professor do estado, do professor do município, para a IGEDUC. Vejam, uma questão bem tranquila, sim ou não? O que ela disse aí? Que o 30, sendo decomposto ou fatorado, é 2 vezes 3 vezes 5. Somente isso. Onde o 2, o 3 e o 5, como o nome já diz, que é decomposição em fatores primos, eles serão o quê? Numerais o quê? Primos. Somente isso. Então, 17 está corretinha, tá bom? Questão correta. Tranquila, tranquila, tranquila. Pois é. Justamente. O problema é justamente esse. Eu faço sala de aula direto para os alunos. Pessoal, vai fazer concurso, quando você sabe qual é a banca, quando você sabe quantas questões vai ter, que está com o edital na mão, poxa, se organiza para fazer simulados. Se organiza para fazer simulado. Por qual motivo? Porque o simulado te dá uma estratégia. Repito, ó, tu não vai dizer assim, ó, opa, eu tirei 10 no simulado, eu fiz 10 e tirei tudo 10, estou aprovado, tá? Tá não. O simulado é algo que você tem que utilizar para uma finalidade maior, que é montar uma estratégia. Ah, eu vou fazer o simulado da prova de Nova Russa, vou iniciar com matemática. Iniciei, me perdi no tempo, bati cabeça, não deu certo. Beleza. Já vi que esse não é o caminho. Então, o próximo, eu faço o que? O próximo? Começo português. Português comecei, rapaz, eu me perdi um pouquinho, mas melhorou. Só, olha, então, já melhorou um pouquinho. Na pior das hipóteses, eu já sei que não vou começar com matemática, não começa. Então, para onde? Português. Outro simulado, comecei pela específica. Opa, ganhei tempo, consegui bem, então qual é a sua estratégia? Começa por onde? Específica. E o próximo faz o quê? Específica. E vai massificando. Por quê? Porque o simulado, a função primordial dele é montar uma estratégia. Para o quê? Para você adiantar e saber o que fazer na prova. Querem só um exemplo? Se você estuda toda semana para o concurso, todo dia, na verdade, né? E se você no domingo à noite não fizer o seu horário semanal, o que acontece? Você vai se boicotar, digamos assim. Por qual motivo? Porque tu vai querer estudar o quê? O que tu mais sabe, o que tu mais gosta. Olha, eu amo informática, então eu vou estudar só informática. Ah, porque eu estou cansado, hoje se eu for estudar português eu não vou conseguir aprender, vou para informática. Aí amanhã, dor de cabeça, eu vou para informática. Então monta o teu horário a semana toda, infelizmente é isso. Se você não se colocar o horário assim, ó, segunda-feira matemática, terça português, quarta específica, depois deu específica. Se não fizer isso, você não rende. Por quê? Porque quer escolher quem? Só o que gosta. Justamente. Simples, simples, simples. Nós somos treinados da nossa mente para fazer o quê? Para fazer o mais fácil, o mais prazeroso, né? É bem simples. E isso aí não é ilegal não, só não é rentável, né? Mas, infelizmente. 14 é isso? 14, vamos lá. Questão 14. Diz o seguinte, ó, 14. Os jogos de verão das turmas do ensino médio de uma escola acontecerão logo nas primeiras semanas de aula. O professor de Educação Física verificou que há 36 alunos na primeira série, ó, primeira, 36 alunos. Na segunda, 42 alunos, é isso? E na terceira, 48 alunos. Ela fala o seguinte, ó, continuando. Com a finalidade de organizar a competição, o professor quer dividi-los em equipes com a mesma quantidade. Assunto, MDC. Certo? MDC. Ah, mas eu não entendi o porquê. Olha os valores, ó. 36, 42 e 8. E as respostas? Menores? Menores. Gleice, mas pode ser equipe. Não é equipe porque os dados estão aí com o nome de alunos e as opções, alunos. Então já vai ser quem? A resposta vai ser o valorzinho aí da questão, tá bom? Ela fala o seguinte, ó. Porém, ele não soube dizer quantos alunos cada equipe deveria ter. A professora de matemática prontamente o ajudou dizendo que cada equipe vai ter. Vamos lá. A equipe vai ter 36 alunos da primeira série. Na segunda, 42, terceira, 48. Se nós temos que aqui são alunos, ó, aqui não são alunos? Sim ou não?
Então, com certeza, a nossa resposta será o quê? Alunos. Se aqui, agora, se a pergunta fosse assim, ó, quantas equipes seriam? Nós primeiro aqui, ó, acharíamos quantos alunos vai ter por equipe e depois dividiríamos aqui, ó, cada série pela quantidade para achar a quantidade de equipes. Não pediu essa questão, não pediu isso, foi mais tranquilo ainda, tá bom? Vamos lá, dá por 2? Dá por 2 aqui, ó, que dá quanto? 18, aqui 21 e aqui 24. Círculo 2? Sim, porque dividiu todo mundo ao mesmo tempo. Confere? Dá por 2 aqui, ó, que dá o quê? 9. Repete o 21 e aqui dá 12. Circula? Não. Dá por 2, ó, que dá quanto? 9, 21 e 6. Circula? Não. Dá por 2 que dá 9, 21 e 3. Circula? Não. Dá por quanto agora aqui? Por 3. Que vai dar, ó, 9 dividido por 3, 3. 21 dividido por 3, 7. 3 por 3, 1. Circula por quê? Porque dividiu todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo, beleza? E agora, dá por 3, ó. 3 por 3, 1. 7 por 3 dá? Repete, e dá 1. E dá por 7, que dá 1, 1 e 1. Ele não quer o MDC? Eu vou multiplicar quem? Os que foram circulados. 2 vezes 3? 6 alunos. Se a pergunta fosse quantas equipes, seria, ó, 36 dividido por 6, 42 dividido por 6, 7, 42 dividido por 6, 8. Seria 6 com mais 7, 13, com mais 8, 21. Então, o total seriam 21 equipes, sendo 6 do primeiro ano, 7 do segundo e 8 do terceiro. Beleza? Questão 14, item A. Item A. 15. Tomara que saia, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas não, se tiver um atributo. Exige nível médio na arrecadação, geralmente. Que dá uma Salário bom. Salário bom. Fiscal de tributos, né? Vai colocar para lá? Colocou? Inicial. Podemos 15? Pronto, vou falar 16, aí volto para 15. Dá tempo para fazer as duas. Dá. Um pouco mais. A 16, podemos? Vamos lá. Como é? Levanta. Um crossfit. Normal. 16 é o seguinte, ó. No Morro do Farol, da Praia de Torres, do Rio Grande do Sul, curiosamente existem 2 faróis. Um deles pisca a cada 4 segundos e o outro a cada 14. Qual é o assunto aí? MMC. Se tem a cada 4 ou de 4 em 4, a cada 14 de 14 em 14, de cara MMC. De quem? De 4 e 14. Vamos lá. Dá por 2, que dá 2 e dá 7. Dá por 2, que dá 1 e dá 7. E dá por 7, que dá 1 e dá 1. 7 vezes 2. Vezes 2. Quer dizer o quê? Que eles piscarão juntos de 28 em 28 segundos. Item correto? Letra D. Tranquila a questão, né? Tranquilinha a questão.
15. Diz assim a 15, ó. João, quando era criança, possuía um número da sorte. Porém, por algum motivo, esse número foi esquecido. Sobre o número da sorte, ele se lembra que, primeiro, é divisível por 2. Confere? Divisível por 2. Nesse caso vai ser o quê? Par. Vai ser par, óbvio. Então eu poderia tirar daí de cara, todo mundo. Sobrou quem aí? Só a letra A, B, não é isso? Que questão fácil é essa, né? Na verdade. Mas vamos lá. Então eu tiraria aí o item A, o item C, o item D e o item E. Vamos continuar. 2 diz o seguinte, ó, detalhe, ó. É um quadrado perfeito. Um quadrado perfeito, o que é isso? É um numeral que possui raiz quadrada exata. Vamos lá. 36. Tem raiz exata? Tem. Quanto é a raiz? 6. Amanhã, veremos na aula de amanhã como calcular essas raízes. O porquê que ela é assim e como calcular raízes que não tem valores exatos, tá bom? Não. Amanhã. Eu troquei com o Cleiton. Que dia é hoje? Terça? Segunda. Pois então, pessoal, eu que me enganei, viu? Amanhã a aula do Cleiton normal. Tá bom? Minto. Já eu falo para vocês no grupo, tá bom? Mas sexta-feira, a aula é para ser minha segunda, quarta e sexta. Amanhã é aula de matemática. É, né? Pronto. Eu boto no grupo ainda hoje, mas sexta-feira que seria minha aula vai ser a aula do Cleiton, tá bom? Porque eu troquei pela manhã. Então, possivelmente nós teremos aula segunda, terça e quarta. Ou segunda, terça... Isso. Amanhã eu resolvi ainda hoje, eu falo para vocês, tá bom? Pode deixar que eu aviso no grupo. Deixa eu me situar também lá que tá corrido. 36 é o quê? Tem raiz exata. Quando tem raiz exata é chamado de quadrado perfeito. Por esse motivo, tá beleza? Então, ó, seria que a raiz aqui? 6. Dos itens que aí estão, ó, o item A, 81, tem raiz exata? Tem. 9. A raiz dele é quanto? 9. O item B, 144, tem raiz exata? 12. Então a raiz é quanto aqui? 12. O item C tem raiz exata? 169. Tem. Quanto que é? 13. Pensa o seguinte, ó. O final aqui não é 9? Sim ou não? Só existem 2 numerais que multiplicados ele por ele mesmo dá 9 no final. Quem é? O 3 e o 7. 7 vezes 7? 49. Então, tentem matar a raiz assim. O valor aqui é 169. Certo? Então, tem 2 numerais que multiplicado ele por ele mesmo tem 9 no final. Que é o 3, que é 3 vezes 3, 9. Ou 7. 7 vezes 7, 49. Então, aqui se tem raiz exata, ou seria o 13 ou o 17. Certo? Letra D. Qual o valor? 225. Tem raiz exata? Tem. Para ter 5 no final, termina qual numeral é a raiz? 5. Porque 5 vezes 5 vai dar 5 no final. Se a raiz aqui fosse 20, era 400. Passa ou não passa? Então aqui a raiz vai ser quanto? 15. A letra C. 625. Mesmo jeito, ó. A raiz é quanto aqui? 25. Só aqui, ó. Primeiro critério. Divisível por 2. Segundo critério, o quadrado perfeito entre 100 e 200. Para estar entre 100 e 200, ó, não pode ser o item D, porque passa aqui, ó. Esse aqui passa, confere. O item 1 é menor, confere. Então sobraria quem? Sobraria B e C. Mas como ele disse que é o único que é divisível por 2, então é par, quem é? 144. Então 15, letra B. 15, letra B. Pois é, depende muito do tipo de questão. Precisava não, morria logo. Ó, se você diz que é pai, só tem esse valor. Acontece. Às vezes é um deslize do próprio cara que elabora a questão, é um deslize dele. Eu acho que eles botam, tipo assim, bota lá 100 questões no sorteio e vai cair uma.
Mas essas questões, eles têm um banco de questões, claro. Tanto você percebe agora, quem for no site da Consulpan, antes tinha as provas lá, no site da Consulpan. Tiraram também? Tiraram? Não percebi não. Da Consulpan não tem mais. E detalhe, ó, antes o que é concursos, quando ele tem acesso às provas, ele jogava no site dele lá as provas. Hoje em dia, a Consulpan elaborou prova em Poranga e eles não liberaram a prova. A de Cedro, então assim, algumas a Cedro liberaram, Cedro. Algumas eles não liberam. As que não liberam, o concurso não tem como colocar no site deles. Por quê? Porque a prova não está liberada, eles não colocam. Então, assim, eles estão tirando essas provas para quê? Para, com certeza, repetir as mesmas questões do concurso que estão por vir. Com certeza. Então, assim, ó, quer direcionar? Estuda a banca, questões da banca. Se não tiver nenhuma questão, aí você passa para outro banco. Tá beleza? Pessoal, eu coloco no grupo ainda hoje, tá bom? Se a aula vai ser amanhã, segunda, terça e quarta, segunda, quarta e quinta. Mas eu resolvo ainda hoje, tá bom? Eu resolvo com vocês. Leide, fala só o gabarito das 5 e das 6. 5, vamos lá, rapidinho, ó. A 5, ó. Referente aos múltiplos natural divisor. O item A diz assim, ó. Os divisores do número 10 são apenas 5 e 10. Certo ou errado? Errado. 1, 2, 5 e 10. Letra B. 6 e 9 são divisores naturais do 3. Divisores ou múltiplos? Múltiplos. Múltiplos. Letra C. 5 e 9 são múltiplos naturais de 3. O 9 é. O 5 é? Não. Letra D. O maior divisor natural de um número é o próprio número. Certo ou errado? Certo. Questão 5, letra D. 6. O número 2 é par e primo. Certo ou errado? O único par que é primo. Verdade. 2. Segundo, né? Ó, a soma de dois números ímpares pode resultar em um par ou ímpar. Bora ver aqui rapidinho, ó. A soma de dois ímpares sempre vai resultar em um par. Querem ver? 3 mais 5 são ímpares? Resposta. 1 mais 7. Resposta. 8. 13 mais 7. Resposta. 20. A soma de dois ímpares sempre resultará em um número par. Então a 2 está o quê? Falsa. Então, primeira, verdade. Segunda, falsa. Terceira, o número natural tem somente dois divisores positivos primos. Certo ou errado? Ora, de 24, aliás, quem são os divisores de 24? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Quem daí são primos? 2 e 3. O 2 é primo, 3 é primo. O resto, tudo é par, não é par? Se eles são pares, não existe par primo a não ser o 2. Então, nesse caso, ele fala assim, ó, o 24 tem somente dois divisores positivos primos. Certo ou errado? Certo. Certinho. Então, VF, V. Quarto, a soma de duas frações nunca pode ser um numeral inteiro. Certo ou errado? Duas frações, vamos lá, olhem para cá. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. É duas frações? Sim ou não? Quando eu somo frações, se a parte de baixo tiver diferente, faz o MMC, confere. Se a parte de baixo estiver igual, repete ela uma vez e faz o que manda o sinal. Aqui não é positivo? Então eu vou somar. 1 e mais 1, 2. Quanto que é 2 sobre 2? 1. A soma de duas frações pode dar um numeral inteiro, sim ou não? Pode. Ele diz o quê? Que não pode, nunca pode. Ok? Falso. Então o item correto, VF, VF. Letra B. Letra B, tá bom? Resolvido todo o TD, graças a Deus. Bom, até amanhã ou até quarta. Eu decido com vocês ainda hoje, tá bom? Tchau, pessoal.